Buenas, pessoal. Aproveitando o encerramento, então, do nosso conteúdo, vamos ver como é que essas questões, como é que o nosso conteúdo pode aparecer em prova, como que ele é cobrado, né? Então, aqui eu trouxe algumas questões para nós fazermos juntos, a começar com essa da SPSEC de 2013. Assinale o sujeito do verbo forjar no período abaixo. Chama a atenção das pessoas atentas cada vez mais o quanto se forjam. Então apareceu ali o verbo forjar, que é o que nos pede o sujeito. O quanto se forjam nos meios de comunicação modelos de comportamento ao sabor de modismos lançados pelas celebridades do momento. Olha, é uma frase um tanto quanto complexa. Obviamente, não vai aparecer para vocês frases montadas no sentido direto, elas provavelmente aparecerão sempre assim, frases invertidas, frases com partículas apassivadoras, frases com pronomes oblíquos, porque gera uma dificuldade um pouco maior e testa todo o conteúdo de uma vez só. Então, a respeito dessa questão aqui, vamos ver qual é que pode ser. Vamos pensar, raciocinar junto qual que é o sujeito do verbo forjar. Né? Então, aqui eu destaquei a frase e é importante salientar duas coisas. Né? Primeiramente, o verbo forjar está na terceira pessoa do singular, na terceira pessoa do plural, eles forjam. E antes do verbo forjar aparece a partícula apassivadora se. Partícula apassivadora se. Então essa frase está na voz passiva. Ela não está na voz ativa. E isso é importante, porque assim nós temos uma inversão de sujeito. Cuidar agora para que a gente não identifique, no caso, o objeto como sendo o sujeito, visto que temos a partícula apassivadora se. Tá? Na voz passiva sintética. Vamos lá. Então, o que nós precisamos? Encontrar o sujeito do verbo forjar, perceber a presença da partícula apassivadora se e reconstruir essa frase de uma forma que nós possamos enxergá-la melhor. Né? Como que ficaria essa oração? Vamos nos concentrar somente na oração que nos interessa, de destrinchar esse período todo, somente na oração que nos interessa, para ver como é que ela ficaria, para que fique mais claro para nós. Observem. O quanto se forjam nos meios de comunicação modelos de comportamento ao sabor de modismos lançados pelas celebridades do momento. O quanto se forjam nos meios de comunicação modelos de comportamento. Então, na voz passiva analítica, que fica melhor de nós percebermos o sujeito, essa frase fica da seguinte forma: os modelos de comportamento são forjados nos meios de comunicação. Olha a presença do verbo ser, verbo estar, mais o verbo comandante no particípio. Essa locução verbal nos dá a certeza de que essa frase, sim, essa frase está na voz passiva. Agora analítica, porque nós sacamos fora aquela partícula C, a passivadora, de forma que fica mais claro para nós reconhecermos o sujeito. Quem é o sujeito dessa frase? Os modelos de comportamento. Está na voz passiva, nós não podemos tirar ela da voz passiva porque não há instrução para isso. Então, nessa formatação, os modelos de comportamento, vamos observar as alternativas. Letra B de Brasil, modelos de comportamento. Então, observem os detalhes da resolução da questão. Perceber esses pequenos detalhes é fundamental para que você tenha sucesso. Vamos para a próxima questão? A próxima questão fala, SPSEC 2015, assinale a oração em que o termo ou expressão grifados exerce a função de objeto indireto. Objeto indireto. Aí nós vamos olhar as alternativas. Três estão ali com pronomes oblíquos, duas não estão com pronomes oblíquos, mas de qualquer maneira nós temos que reconstruir todas as frases para ver uma por uma, né? Então nós temos que achar o objeto indireto. Como é que a gente faz para achar o objeto indireto? Identificando o verbo transitivo indireto. Só identificando isso aí, tá morta a guerra. Vamos lá? Primeira frase, cumprimentei-as respeitosamente. Vamos lá? Como é que nós reconstruiríamos essa frase tirando o pronome oblíquo, transformando ele no pronome do caso reto? Eu pus ali entre colchetes o sujeito que está oculto, né?
Eu cumprimentei elas respeitosamente. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Não há presença de preposição, logo o verbo cumprimentar é um verbo transitivo direto, logo as é um objeto direto. Não é essa frase que procuramos. Vamos para a segunda. Perderam-na para sempre. Reconstruindo essa frase, sujeito indeterminado, né? Perderam-na, eles perderam-na. Então a gente não sabe quem foi que perdeu, o sujeito indeterminado. Perderam ela para sempre. Essa é a reconstrução da frase. Quem perde, perde alguém, perde alguma coisa. Não há necessidade de preposição, logo o verbo perder é o verbo transitivo direto. Não é essa frase que nós estamos procurando. O na é objeto direto. Vamos para a terceira. Amava mais a ele do que aos outros. Professor, agora aparece a preposição ali no objeto. Então, se aparece a preposição, verbo transitivo indireto. Não. Muita calma nessa hora. Cuidado quando a preposição aparece desse jeito. Faça o teste da transitividade do verbo. Não entre em barco furado. Vamos analisar. Quem ama? Ama alguém, né? O verbo amar no nosso teste não pede preposição. Mas por que aparece a preposição ali? Por causa do objeto direto preposicionado. Amava mais a ele. Esse a ele está aparecendo aí para dar ênfase na frase. É uma questão estilística, poética. Não sei de onde exatamente a banca retirou essa frase, ou se foi construída por eles, mas a ideia aqui é dar ênfase a ele. Aquele a preposição que aparece ali não é um a exigido. O verbo amar é um verbo transitivo direto, né? Observe como pode ser construída essa frase de outra forma. Ele amava mais ele, sujeito oculto, né? Amava mais ele que os outros. Essa aqui é a forma sem o preposicionado, certo? Nós temos aqui a transitividade do verbo amar, o transitivo direto. O que ocorre é que a ele é um objeto direto preposicionado. Logo, não é um objeto indireto. Não é essa frase que nós procuramos. Vamos para a próxima. Eu culpo a tudo e a todos. De cara, tu já vê que essa frase já tá, ela tem coisa a mais aí, né? Novamente aparece o objeto direto preposicionado. Olha a frase como é que fica sem essa preposição que não é obrigatória. O verbo culpar é o verbo transitivo direto, não exige a preposição. Então, eu culpo tudo e todos. Essa seria a construção natural dessa frase, né? Transitividade do verbo culpar, transitivo direto, né? A tudo é um objeto direto preposicionado. Portanto, sobrou somente a letra E de Equador, e nós vamos analisar e perceber que a letra E é o nosso objeto indireto, né? Lembrando que o pronome oblíquo lhes sempre faz a função de objeto indireto. Então, se você tivesse isso na memória, já podia ir direto, catava o lhe lá embaixo e já marcava ele. Outro detalhe importante é que o verbo obedecer também tem transitividade indireta, naturalmente, né? Se tivesse isso na memória, eu não posso querer isso também, que você decore todas as regências verbais de todos os verbos. É necessário que você faça o teste para saber, né? Então vamos fazer o teste aqui. Vamos primeiro reconstruir essa frase. Ele obedeceu a ele prontamente. Prontamente é um adjunto adverbial de modo. A forma como ele obedeceu foi naquele momento, instantaneamente, né? De maneira pronta. Não interessa para a nossa análise nesse momento, nós estamos focados somente no lhe. Então, o lhe transforma-se em a ele, obedeceu a ele, pediu preposição, o verbo é transitivo indireto, portanto, está aqui a nossa alternativa. Transitividade do verbo obedecer, transitivo indireto, lhe, logo, objeto indireto. Alternativa correta, letra E de Equador, certo? Vamos ver mais uma? Assinale a alternativa cujo período está de acordo com a norma culta da língua. Aí nós temos 5 frases, todas elas na voz passiva sintética, testando do aluno, na verdade, a questão da pessoalidade dos verbos, né? O aluno talvez um pouco desatento vai ter problema com essas frases aqui, porque não vai entender que o verbo sim concorda com o seu sujeito que está aparecendo depois, uma vez que as frases estão todas na voz passiva sintética. Você quer transformar elas na voz passiva analítica, talvez algumas você vai conseguir, outras talvez não, em função da transitividade do verbo, mas vamos olhar a primeira. Precisa-se vendedores, certo? Não tem nem a preposição. Precisa-se vendedores. Essa frase
na voz passiva analítica, transformado fica vendedores são precisados, né? Então, o sujeito da frase é vendedores. O verbo precisar é um verbo pessoal que tem que concordar com o seu sujeito. No caso, está no plural o nosso sujeito, vendedores. Precisa está no singular. Essa frase na letra A está gramaticalmente errada, portanto, já desconsideramos ela. Vamos ver a letra B. Cercou-se as cidades. Mais uma vez, o mesmo caso, as cidades é sujeito da frase. A frase na voz passiva sintética. O verbo cercou está no singular, as cidades está no plural, não há concordância, há erro de concordância, portanto a letra B está errada. Vamos para a letra C. Corrigiu-se o decreto. Perfeito. O decreto é corrigido, ou foi corrigido, melhor dizendo. Correto, sem problema nenhum. Corrigiu está no singular, o sujeito, o decreto, está no singular. A nossa frase correta é a letra C. Mas vamos analisar as outras duas. Dominou-se muitos, ou muitos são dominados. Dominaram-se muitos, deveria ser a construção correta. A letra D errada, mesma questão das demais, ou seja, não há concordância entre sujeito e verbo, o que é inadmissível gramaticalmente. E por fim, aclamaram-se a rainha. A rainha está no sujeito, está no singular. Aclamaram está no plural. Essa frase também está errada. Portanto, correta a nossa letra C de Canadá.